Tanto que a previsão da população do Brasil para 2100 é aproximadamente 140 a 150 milhões de pessoas, então vai diminuir a população do país, né? As áreas livres que foram muito ambicionadas durante esses últimos 2, 3 meses, estão cada vez mais escassas dentro da cidade. Isso me lembra muito, eu aconselho, né, a todos os estudantes, uma coisa que foi uma revolução na minha vida. O que estava sendo projetado, quais eram as tendências para as edificações, como é que estava se pensando no espaço urbano. Bom, pessoal, tudo bom? Iniciando aí esses testes de entrevistas, estou fazendo a respeito de alguns temas. Eu trouxe aqui o arquiteto Lucas Rosolini para falar sobre os impactos que essa pandemia vai trazer no ambiente urbano, no ambiente arquitetônico, já que as transformações que já estavam acontecendo foram muito impactadas com esse evento, né? Então eu trouxe aqui ele para falar com a gente. Ele é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Ceará e ele vai falar com vocês, a gente vai conversar com a gente aqui sobre esse assunto. Tudo bom, Lucas? Olá, Thiago, boa tarde. Bom, é estranho, né, a gente falar aqui nesse formato de entrevista, a gente se conhece há tanto tempo, mas eu estou disposto a... É importante que os meninos vejam outros questionamentos de outras áreas, porque nem tudo é só dominar a própria área, né? É muito importante a gente ter ideia dos outros. Eu queria inicialmente que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho do seu histórico, da sua formação, né? O pessoal que não sabe, o Lucas teve uma formação aí, parte aqui no Brasil, parte lá na Itália, né? Teve muita experiência de trabalho também lá fora, então ele trouxe tudo isso para os trabalhos que ele vinha aplicando como arquiteto. Então essa visão, muitas vezes, de experiências fora, que eu até sempre sugiro para os alunos que tenham essa possibilidade, formam o arcabouço que vai refletir no trabalho dele, no serviço que ele vai desempenhar adiante, principalmente na área de arquitetura, que precisa de muita criatividade. Então, Lucas, eu queria que você primeiro se apresentasse aí, como disse o pessoal daquele podcast do Budês, que você desse a sua carteirada aí. Certo. Pois é, minha carteirada, né? Vou tentar ser sintético, que eu fiz muita coisa em muito tempo, rodei muito, né? Então, como o Thiago falou, eu passei 6 anos no exterior, estudava arquitetura, fiquei 5 anos na Itália, em Roma, e um na Espanha, em Sevilha, e estudava arquitetura lá. E não só estudava, enrolei muito também, né? Viajei muito e aproveitei muito, porque é um pouco... O pessoal, às vezes, parece que isso não é aprendizado, mas é aí onde você realmente aprende, né? Conhecendo gente, conhecendo outras culturas e vendo a própria cultura desde fora, né? Eu acho que vendo coisas que a gente é acostumado, ou então tem no nosso, meio que no inconsciente, sempre foi assim, sempre será assim, essas coisas são facilmente questionadas quando a gente tem essa oportunidade de sorte e vontade de tentar ir para outro país ou viver em outra cultura, né? Isso é bom, desenvolve nossa empatia, e empatia eu acho que ajuda em todo e qualquer tipo de trabalho, né? Porque você consegue ver o mesmo problema de perspectivas diferentes. Eu acho que isso que todo mundo busca hoje em dia na sociedade, tem buscado cada vez mais perspectivas diferentes sobre os mesmos problemas que a gente tem há muito tempo, né? Então, terminando a carteirada, então, estudei no exterior muito esses anos, voltei, terminei arquitetura aqui no Brasil, e tenho meu próprio escritório, né? Trabalhei um ano na Prefeitura de Fortaleza na área de patrimônio histórico, que é uma área que eu tinha muito apego, né? A questão da cultura nacional brasileira, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que brigar por fortalecer, para que haja uma melhoria real da nossa cultura, né? E também brigo muito nos meus projetos pela questão do pertencimento. As pessoas têm que entender, eu tento ajudar elas, talvez, a compreender o que elas realmente são, o que elas realmente precisam, e sempre isso tudo muito junto de soluções simples e que facilitem a felicidade. Eu falo de felicidade mesmo porque terminei um mestrado há pouco tempo também, né?
em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que é um mestrado aqui da UFC, que é basicamente estuda novas economias e a relação dessas novas economias com a sociedade e com o meio ambiente, né? São assuntos muito em voga que a gente está vendo que tudo isso está sendo questionado por causa de um ser microscópico. O que é que estava sendo tendência no Brasil e no mundo na arquitetura, na parte de urbanismo? O que é que estava sendo projetado? Quais eram as tendências para as edificações? Como é que estava se pensando o espaço urbano? Como é que estavam se pensando as construções até final do ano passado ou início desse ano, né, antes desse impacto do coronavírus? Na arquitetura a gente fala programas arquitetônicos, né? Mais ou menos o que define as edificações ou os espaços, né? Por exemplo, um programa arquitetônico é a residência, um programa arquitetônico é a indústria, né? Aí você vai esmiuçando, tem a indústria química, tem a indústria de carros, que são coisas completamente diferentes, tem a indústria farmacêutica, sistemas de segurança, etc, etc, etc. E os programas arquitetônicos são infinitos, né? Os tipos de edifício e etc. Até dezembro de 2019, né, o Covid-19, então ele começou em 2019, a gente estava saindo ainda, né, da crise de 2008, né, a grande crise econômica que dizem que maior que essa foi só de 29 nos Estados Unidos, né, essa foi a mais globalizada, e é sempre nas crises, né, o Einstein falava isso, né, nas crises que a criatividade surge, né, então tudo estava sendo questionado desde essa crise de 2008, né, do ponto de vista financeiro, social, ambiental também. Em 2015 a gente teve a COP15, que foi um de acordo internacional de redução de emissão de outros tipos de poluentes, né, esse foi da Rio 92, então isso aí também já se define uma série de índices de metas a se alcançar em relação a construção, indústria, produção, comércio, consumo, né? Então, até o ano passado, qual era o nosso dia a dia? Meu dia a dia de arquiteto, né? A gente se relacionava com comunidades construtoras, prefeituras, né? Sempre facilitando cada vez mais apartamentos, né? Apartamentos muito pequenos, e a densidade era boa para o meio ambiente. Por quê? Porque diminuiria o deslocamento das pessoas, haveria menos consumo de combustíveis fósseis, né? Porque a gente ainda está bem atrasado com os de energia solar e eólica, então as pessoas morando perto do trabalho, elas poderiam desenvolver suas atividades todas ali próximas, né? Essa é uma das coisas que estão sendo mais derrubadas, né? É a questão da densidade, está sendo mais questionada e tá todo mundo um pouco assustado. Como vai ser agora, como vai que a gente vai harmonizar o distanciamento mínimo, que a gente talvez tenha que conviver com isso durante muito tempo, né? Uhum. E ao mesmo tempo essa diminuição, essa manutenção do meio ambiente, porque a gente realmente só tem um planeta. Até agora o Elon Musk está tentando colonizar os planetas, mas não sei se vai dar tempo. Agora que ele mandou dois, pois é. Você falou dessa questão da revisão dos espaços de residência. O que era tendência para a construção de edificações residenciais, ou o que era tendência nas áreas urbanas para residências? Certo. Pois bem, né? Então é isso, como eu falei, as prefeituras, somente São Paulo é uma das prefeituras, é uma da referência de legislação urbana, né, do país. Normalmente ela lança, né, ela historicamente lançou o arranha-céu, lançou as grandes obras urbanas, né, junto com o Rio. E agora, em relação à indústria e crescimento econômico, sempre usa muito como referência São Paulo. Então estava vendo essa diminuição das áreas mínimas dos apartamentos e das casas, né? Agora já está possível aprovar um apartamento com 30 metros quadrados. Você ter ideia, 30 metros quadrados é um pouco mais de 2 quartos de casal, né? E dependendo do quarto de casal também, né? Que a gente estiver usando como referência. Mas não é muito. E então, isso existe aqui em Fortaleza também, já existem edifícios
na nossa infância, né, 20 anos, 4 por andar, agora já tem edificações com 8 apartamentos por andar, né, e até mais. Ou até mais. E isso quer dizer o quê? É indiretamente no elevador. Então, uma capacidade de contato, intercâmbio de contato e principalmente de vírus, né, Total. para muita gente em poucos elevadores. Né? É um Uhum. ponto de contaminação altíssimo. E fora que as áreas comuns dessas edificações compartilhadas com cada vez mais gente. Tá? Apesar de você ter uma redução na aglomeração em cada unidade habitacional, você tem uma aglomeração nas áreas comuns. Né? Porque está sendo aprovado também áreas comuns cada vez menores, né? A questão também que a gente fala muito nos projetos de arquitetura, a gente sempre tem que respeitar os afastamentos mínimos. Os afastamentos mínimos vêm sendo revistos, né? As áreas permeáveis, que são as áreas verdes que você é obrigado a deixar livre na construção, a cada vez mais a diminuição ou ao desrespeito e não há fiscalização e fica por isso mesmo, né? Então as áreas livres que foram muito ambicionadas durante esses últimos 2, 3 meses estão cada vez mais escassas dentro da cidade. Né? Se você reparar, eu moro no 10º andar. Se eu olhar pela janela, eu vou ver poucas áreas permeáveis. Né? Poucas áreas por onde a água penetra no sol. Permeia. Exato. Então, isso daí vai inundar a cidade. A gente tem uma grande área impermeável e aí causa inundação, porque aqui a gente tem chuvas torrenciais, né? Quase como as monções indianas. E aí as atualizações nos sistemas de coleta de água pluvial, sistemas de drenagem, não são feitas à medida que a gente vai reduzindo a área de permeabilização. Então, há uma incompatibilidade nesses dois sistemas, né? E em relação... Diga. Pode falar, Diego. Não, eu ia falar que eu desejo toda a sorte aos engenheiros, porque vocês têm muito trabalho. O negócio é achar... Mas aí nesse caso aí, o poder público é que tá. Poder público que permite essa redução das áreas permeáveis tem que, ao mesmo tempo, revisar os projetos de coleta e condução das águas pluviais. O problema é que isso não é feito. Como se essas duas áreas, a área de infra não conversa com a área de planejamento urbano, né? Tem que intrigar mais, porque realmente um caso emblemático de Fortaleza que foi a Varjota, que virou um tipo de polo gastronômico. O que aconteceu? Gordura. Começou a se criar muita gordura no bairro e a tubulação não suportou o volume da gordura na tubulação. Entupimento, cano estourando, esgoto subindo, porque a gordura boia. Então era um negócio... Isso aí, todas essas... Era um bairro residencial. Era um bairro residencial, virou um bairro comercial e um polo gastronômico que tem suas peculiaridades, como você falou, a questão da produção de resíduo sólido que acaba, se o tratamento não for adequado, acaba indo para a rede de coleta de esgoto e não era dimensionada nem preparada para isso. É uma situação emblemática. Pois é, para de esgoto, né? A gente tem que... É um tabu. Ninguém gosta de falar de cocô e xixi. Eu brinco com essas duas palavras, porque são duas palavras importantes. Saneamento é uma coisa importante que a gente está vendo também agora, né? Sim. Fonte, polo de transmissão, lugares que não tem saneamento, vão facilitar a transmissão, vão facilitar as epidemias. Isso já vem lá desde Oswaldo Cruz, já vem lá desde da guerra lá, que o povo foi para Canudos, voltou e criaram as primeiras favelas. E a questão do saneamento seria o trabalho do futuro, realmente, junto com o psicólogo e o técnico de informática, eu acho que ajeitar isso. Como a gente disse, como depende do poder público, né, então muitas vezes acaba sendo renegado. Em relação às edificações comerciais, porque eu enxergo que já havia anteriormente uma tendência de transformação desses espaços comerciais, dos escritórios, desses ambientes. Já havia uma redução nesse tipo de comércio imobiliário, de unidades unidades comerciais, com essa transformação do home office, que já existia, mas a uma menor escala, e também com o surgimento do coworking
dessas transformações de algumas relações de trabalho, né, dessa pejotização de alguns trabalhos que estava começando a criar esse fenômeno do coworking. Então o pessoal trabalhava em casa como home office ou acabava ocupando espaços coletivos para trabalho e que tivesse mais infraestrutura do que a sua casa. Só que, então já havia essa tendência. Você enxerga que vai haver uma aceleração dessa transformação, ou pode ser que haja algum retorno posteriormente quando a gente passar por essa pandemia aí? Isso me lembra muito, eu aconselho, né, a todos os estudantes, uma coisa que foi uma revolução na minha vida, começa a se informar sobre leis. As leis realmente regem o mundo, isso em tudo. A arquitetura é muito ligada à legislação, a engenharia, consequentemente, também vai ser, porque a gente vai estar manipulando juntos os espaços construídos. Os espaços construídos têm que respeitar as leis, né? Essa pejotização que você falou foi realmente uma das coisas que mais influenciou na revisão dos espaços, por causa da nossa importante CLT, né, que garante direito aos trabalhadores, que fala da questão do vínculo. O vínculo é o que caracteriza. Muitas vezes você pode não ter um contrato de contratado, de funcionário permanente, mas se você for para o mesmo local mais de 2 vezes na semana, toda semana, isso já tem um certo tipo, já caracteriza um vínculo empregatício. E realmente surgem aí estratégias, né, espaciais para que esses vínculos não sejam classificados, né, não sejam configurados, que é o caso dos coworkings, né, e também o trabalho de casa. Então já estava havendo isso, né, com a legislação, a revisão a legislação trabalhista brasileira, que foi feita há poucos anos, né, que a gente achava, a gente não, mas alguns diziam que iam surgir um certo número de milhões de trabalhos e não aconteceu isso. Foi feita, facilitou essa questão da terceirização do trabalho, né? Então, sendo assim terceirizado, você vai ter que trabalhar da sua casa ou trabalhar de outros espaços, etc. Porém, o que acontece agora? O coworking era aquele grande espaço para muitas pessoas compartilharem certos momentos do dia, né? Então, há um tipo de, entre aspas, promiscuidade desses espaços, porque é uma grande quantidade de pessoas diferentes que vão participar e compartilhar o mesmo espaço no mesmo dia. Só que agora, você fazendo isso, você vai aumentar enormemente suas chances de contaminação, né, dentro da realidade do coronavírus. Porque você não vai ter contato só com aquelas 10 pessoas do seu espaço de trabalho, você vai ter contato com muitas mais pessoas que entram e saem no passado dia. Então, o coworking, coitados, realmente vai ter uma queda, eu acho, da questão dos coworking. Entretanto, eu acho que os espaços condominiais, as áreas comuns, que era a velha cinemateca, brinquedoteca, cabeleireiro, etc., que fazem nos condomínios que nunca vão para frente, acho que vão encontrar um uso que talvez seja esse coworking dentro dos edifícios. Mas que cria talvez cria o problema também da aglomeração, né? Mas mesmo assim, essa solução de utilizar espaços dentro dos condomínios, claro, apesar de oferecer risco, é um risco menor do que você tomar um transporte público, se locomover até um edifício comercial que tem muito mais tráfego de pessoas, e você vai sofrer uma exposição, obviamente, muito menor do que nessas condições, né? Exato. Não, eu estava ouvindo uma fala da Luísa Trajano, que eu acho que é uma voz interessante para a gente ouvir, que trabalha com varejo, trabalha com o maior marketplace, né, do Brasil. Do Magazine Luiza, né? Exatamente, é interessante a gente começar a lidar com essa questão do marketplace, do varejo. O varejo também vai sumir um pouco, né? A gente vai comprar cada vez mais por internet, porque isso é bom para eles, porque eles distribuem assim os centros de distribuição, diminuem
o número de mercadorias ociosas no estoque, economizam com vendedores, então diminui preço de contratação, tudo vai ser muito automatizado. Reduz os atravessadores, então, né? Exato, exatamente. Vai ter só um atravessador que é ela. Uma produção ela, mais né? consciente, né? Também, tudo tem um lado bom e ruim. Eu acho que vai ser. Eu até falo um pouco disso na arquitetura. Para você ser arquiteto, você tem que ser positivo. Porque sem positividade você não consegue. Porque a gente trabalha muito com proposições e adequações e soluções dentro da realidade existente, né? Dentro do possível. Então ela falava disso, a partir de agora, quem falou de arquitetura foi ela, né? Foi a Luísa Trajano. A partir de agora, as pessoas vão valorizar mais os apartamentos, por menores que sejam, que tenham um cantinho apropriado para trabalhar, um cantinho apropriado, né? Não é, então isso que a gente está vivendo agora não é o home office como ele deveria ser, é o home office forçado, goela abaixo, improvisado, né? A gente, eu acho que a partir de agora vai começar a se preparar dentro dos espaços residenciais para isso. É o que eu digo, a tendência de mercado que antes se preferia, né? Apartamentos pequenos, mas que tivessem ótima localização, perto dos grandes centros comerciais, já que você usava o apartamento só para dormir, né? E utilizava muitas vezes as áreas comuns da edificação. Você agora vai ter que, aquilo que eu estava perguntando, o mercado vai ter que se adaptar. Sim. Então, o produto que o mercado oferecia como uma unidade habitacional bem simples, com um mínimo de conforto só para você pernoitar, digamos, entre aspas, e fazer uma refeição, agora vai ter que oferecer um pouco mais de conforto e adaptação para você, se for o caso, até trabalhar, né? Sim. Tá começando, eu li eu posso mandar um link depois, se você quiser botar as referências, não sei, para os alunos. Eu estava lendo um artigo, em inglês, mas dá para a gente, bota no Google Tradutor e a gente desenrola fácil, né? Que fala disso, como vai ser essa vida depois do coronavírus, né? Essas teorias todas vão cair por terra daqui a um ano, provavelmente. Algumas sim, algumas não, né? Mas a gente já tem que começar a imaginar, né? Então, as casas realmente parece que vão crescer na demanda, as casas, né? É o que ele fala aqui, né? Os arranha-céus foram desenhados para organizar o máximo de pessoas possível em um lugar só, né? Saúde e higiene não eram consideradas. Aí, nos tempos da pandemia, isso é necessário reduzir o contato com tudo o que pode ter a ver com edifícios multifuncionais, elevadores, botões de elevadores, maçanetas, superfícies e, acima de tudo, vizinhos, né? Então, ele vai falar disso. Todo mundo agora sentiu falta, quem não tinha, ou quem tem, deu graças a Deus, de ter uma varandinha, um balcãozinho, um terraço, um jardinzinho. Verdade. Sabe? Então, isso, para você ver o nosso contato com a natureza, como foi muito subestimado, né? Renegado, eu acho que no último século, exatamente. Renegado e a importância subestimada para a saúde mental. Tanto que agora, finalmente, né, a gente está desenvolvendo sistemas de mensuração relacionados ao bem-estar, por exemplo, né, que já conseguiram mensurar que tendo plantas no seu ambiente de trabalho, sua produtividade aumenta 5, 6%. Pronto. Isso é um ponto interessante. Então, eu tento sempre botar um vasinho para ver se eu consigo trabalhar melhor, né, então isso já está sendo feito. Então, as casas vão permitir isso. Então, desenvolvendo sistemas de comunicação. A gente está agora, né, na luta internacional do 5G chinês contra o americano. Tendo o nosso 5G, talvez a gente, e vendo que, também pesquisa que saiu nessa semana, 22,7% dos trabalhos do Brasil podem ser feitos de casa, feitos do home office, né? A gente talvez vão ter essas pessoas que vão querer morar nessas comunidades um pouco mais isoladas. Então a gente vai ter talvez cidades mais descentralizadas, menos compactas, menos densificadas, né? E isso é bom porque vai facilitar o contato das pessoas com o meio ambiente. E vai ser bom também para o meio ambiente, porque os deslocamentos vão ser reduzidos, né? Vão ser drasticamente reduzidos, pelo menos para essas 22,7%, né, de pessoas que alcança mais de 20
20 milhões de trabalhadores. E bom também para desenvolver os nossos municípios que a gente tem, os diversos municípios que a gente tem no país, que não são grandes centros urbanos, mas têm grande potencial. Né? Com certeza. A gente vê aí até o caso de Morada Nova, que é um município próximo à Fortaleza, tem grande possibilidade de crescimento, grande possibilidade de desenvolvimento, e talvez com essa evolução tecnológica, essa possibilidade, o reconhecimento da possibilidade de trabalho à distância, de home office, de muitas profissões, de muitas atividades, isso vai desenvolver a economia e vai desenvolver também esses outros municípios. Espaço no país a gente só precisa desse empurrão, não é? Eu torço por isso realmente, e é uma grande oportunidade para as cidades do interior, porque vamos lá imaginar, né, esse futuro, vamos dizer, vou pegar meu caso, eu, arquiteto, eu poderia talvez viver em Morada Nova, e como eu trabalho muito com projetos, eu trabalho pouco com execução de obras, eu poderia talvez priorizar essa minha área de projetos, que é um produto intelectual, e esse produto intelectual pode viajar às distâncias que quiser, né? Então eu poderia, imagina, morar em Morada Nova, que o custo de vida é mais baixo, que aí eu vou ter, digamos, minha família, meus amigos de infância, vai ser mais saudável psicologicamente para mim, vou poder dar uma assistência maior aos meus pais, exato, filho, segurança, a mobilidade, é tudo perto, né? E a questão do varejo, a entrega, eu não preciso mais ir lá naquele shopping que só tem lá em Fortaleza para comprar tal coisa, eu vou lá na internet, peço e chega até mim. Então, eu não quero estar mais aglomerado junto de tanta gente para reduzir meu deslocamento se eu posso trabalhar à distância, não preciso mais morar na torre de apartamentos. Então, é fantástico, eu torço para os estudantes de Morada Nova, se eu puder me meter nisso, pressionem a prefeitura para que a internet seja gratuita para toda a população, porque aí essa cidade vai crescer bastante. E aí já entrando nesse assunto que eu queria debater também, os espaços urbanos, os espaços compartilhados, que transformação já havia acontecendo, na engenharia de tráfego a gente vê alguns exemplos em Fortaleza de aumento das áreas de tráfego de bicicletas, né, as ciclovias, as ciclofaixas, os espaços compartilhados, os aumentos das calçadas, e a melhoria, obviamente, do transporte público urbano já era uma realidade. O que é que era tendência antes desse início da pandemia? O que é que pode sofrer interferência? Quais seriam os impactos, né, que isso pode causar nessas áreas compartilhadas, nessas áreas comuns das cidades? Sim, eu vejo, de novo, né, a relação com o ambiente, como é importante. Vamos dar um passo atrás em relação aos espaços fechados, né? Claro, ninguém quer mais, todo mundo está evitando espaço fechado, né? A ventilação, casualmente, meu mestrado faço ventilação em ambientes residenciais, mas a ventilação é um dos maiores aliados para o impedimento da disseminação, né? Porque, vamos lá, imagina 1.000 pessoas numa praia e 1.000 pessoas dentro de um centro comercial, né? A chance de contaminação é muito maior, claro, que no meio comercial, né? Nesse espaço como um shopping, uma praça de alimentação, esses espaços vão ter sérias restrições agora, porque vai ser exigido esses 2 metros de afastamento, né? Então, realmente, vai ficar mais clara a definição do que é realmente público e do que é privado. Esses espaços não são públicos, né? Embora as pessoas confundam esses espaços com espaços públicos. Os espaços privados vão ser realmente esses espaços fechados e eles vão sofrer muito, né? Quais são os negócios que talvez vão se dar bem? Espaços com contato direto com a rua, né? Restaurantes, lojas que dão para a rua. Então a gente está voltando para aquela cidade que já se falava há muito tempo que é a cidade ideal para o bem-estar, é a cidade modelo meio mediterrâneo, né? Você pode fazer tudo a pé, você pode caminhar pela rua, os comércios dão para rua, o térreo dos edifícios quase sempre é comercial, e ele tem contato direto com a via, né? O tráfego então, de veículos, apenas veículos de serviço, né? Veículos comerciais, né? Uhum, dificilmente então, veículos particulares, né?
vai ter essa setorização dos tipos de via, né? Vias peatonais, vias de tráfego reduzido, ou vias com aquela questão do traffic calming, né? Que chamam, que é até 30 km por hora, ou então talvez a gente vá ter bolsões de estacionamento, que já acontece muito isso, né? Em alguns lugares. Imagina você ter o centro de Fortaleza, por exemplo, já se fala disso, que seja um bairro mais para pedestres, porque é um inferno andar ali dentro com o carro, né? E você pode talvez estacionar nos arredores do centro e a partir daí caminhar a pé. E agora não sei se vai ser uma proposta muito atraente, mas estava sendo proposto uma linha, uma pequena linha circular que circula só dentro do centro. Então você podia deixar o carro numa parte do centro, pega esse ônibusinho e vai lá para o outro lado, ou só esse ônibus pode circular dentro. Perfeito. O micro-ônibus seria fantástico. Até isso também vai ser revisto. Sim, sim. Conversando sobre o que está sendo feito e quais os impactos que a gente enxerga com esses novos questionamentos, né? esse novo paradigma que está sendo posto aí para os projetistas, para os construtores, porque é um assunto todo novo, como eu disse, são problemas que a gente não pensava, né? Como eu dei o exemplo das questões ambientais. Até algumas décadas atrás, ninguém se importava qual era o impacto que uma obra iria causar, se pensava apenas nas questões técnicas e econômicas, e virou um paradigma, virou um tópico, um item a ser questionado. E talvez e posteriormente, claro, os confortos ambientais, esses outros questionamentos, e agora essas questões, digamos, biológicas, né? Esses elementos de segurança biológica vão começar a entrar nos itens, vão entrar aí nas questões que vão ter que ser pensadas na elaboração dos projetos e também nas construções, nas relações humanas como um todo, mas eu queria que a gente focasse aqui mais nas questões urbanas e das edificações, né? Certo. Falando do que se imagina depois disso, né? As casas vêm como um programa vencedor, né? Um produto imobiliário vencedor. Os apartamentos vão perder um pouco a importância do ponto de vista de interesse das pessoas. Talvez algumas pessoas queiram viver nisso por necessidade, porque talvez o trabalho delas não possa ser desenvolvido à distância e coisas do tipo, né? A questão das salas comerciais, as coitadas que já vinham vindo mal, né? Que já vinha havendo uma flexibilização das prefeituras de permitir que as pessoas tenham sua pessoa jurídica desde casa, né? Antes não era permitido, agora as pessoas está mais facilitado que você possa exercer legalmente, né? Sua PJ no seu espaço residencial. Antes havia algumas dificuldades fiscais em relação a isso, né? Você tinha que dizer que estava no ambiente de trabalho, então isso aqui era um ambiente de residência, mas aí o IPTU, como é que fica o IPTU se você trabalha e você mora, o IPTU comercial, residencial, então essas questões de administração de finanças dos governos municipais e etc. Então essa flexibilização vem acontecendo, então as salas comerciais já estavam indo mal, e agora com esse entendimento que muitas atividades podem ser desenvolvidas à distância, eu acho que elas vão cair mais ainda, visto que as salas comerciais muitas vezes são associadas a serviços, né? E os serviços são o setor de serviços, eu digo, não o setor industrial, né? Então, os serviços são os que mais facilmente vão poder ter esse distanciamento das atividades e do funcionário, né? Distanciamento físico, eu digo. Então, sendo as casas vencedoras, né, nessa nova realidade, talvez a gente tenha cidades menos densas e talvez até menos polos urbanos, né? Menos, por exemplo, no Ceará a gente tem, se não me engano, acho que são 7 milhões de habitantes, metade está em Fortaleza praticamente, metade está no interior. Então,
Isso é realmente, do ponto de vista geográfico, é assustadora, essa proporção. Né? Uhum, exato, absolutamente desproporcional. Então, a gente tem que olhar mais realmente para essas áreas, né, não urbanas, que podem ser urbanas e podem ser ótimas áreas urbanas, podem ser maiores áreas fantásticas, né? Essa descentralização vai ser muito bom para a gente e para o território, né? Eu acho que vai facilitar a ocupação do território, vai estimular o desenvolvimento de novas atividades Só que é econômicas em necessário aí outras partes do certo estado. Planejamento, né, de alguns municípios. A gente enxerga que algumas prefeituras não têm esse planejamento de crescimento ou desenvolvimento urbano em todos os aspectos, né? Tanto na parte de infraestrutura, tanto na parte de ocupação, não tem esse cuidado. Puxando aí o gancho aí das edificações comerciais, como você disse, a gente já enxergava um declínio nesse comércio, né? nessa área imobiliária de unidades comerciais. O que é que você imagina como o futuro dessas edificações que já existem ou que, como eu disse, já não tem esse sucesso imobiliário? Há alguma possibilidade de transformação? Quais são as possibilidades aí para essas unidades que já existem ou esses produtos que já existem no mercado? Sim, essa já era uma preocupação que vinha vindo também, né, já vinha acontecendo e foi enormemente acelerada, né, por causa disso. Porque a gente está vendo as construtoras, quem já tinha estoques de salas, edifícios aí não vendidos, estão mais preocupados ainda com isso, né? Então, a questão, por exemplo, né, as salas comerciais. É possível que elas nunca encontrem um fim apropriado, né, o fim previsto, que era essa questão dos escritórios e tudo mais. É possível que algumas delas não vão ter um bom êxito nisso, a não ser que tenha uma redução do preço enorme e talvez aí já não compense mais o negócio. Se esse uso já tá começando a entrar em declínio, é isso que eu estou questionando. Há a possibilidade de transformação do uso dessa edificação, transformação de uso comercial para residencial, ou né, alguma outra coisa. Uhum, tava pensando, essa é a batalha, porque se ao mesmo tempo que a gente falou que a sala comercial está em declínio, mas o microapartamento também está, porque as salas comerciais vão ter 30 metros quadrados, é um número mágico deles. Vai ficar difícil até mesmo nessa situação, eu acho. A não sei que eles consigam talvez englobar várias salas, novas unidades, ainda vão ser muitos desses edifícios, né, têm essa possibilidade, né, de você ter a aglutinação de algumas salas, transformar, né, fundir algumas salas e talvez fazer uma adaptação arquitetônica para transformação do uso, né? Mantendo ou fazendo algumas adaptações nas instalações. Eu sei que existe um ramo grande aí na arquitetura dessas adaptações. Eu imagino que você já deva ter visto muito isso lá na Europa, já que a gente tem lá muitos edifícios antigos que são preservados, apenas fazendo algumas intervenções de adaptações do uso dessas edificações. Eu imagino que aqui no Brasil, como a gente ainda tem muito a se construir, pouco se adapta, né? Às vezes acaba sendo muito mais barato você destruir e reconstruir do que você adaptar, do que você transformar. Mas edificações de grande porte, você destruir e construir uma edificação com novo uso, eu imagino que o impacto financeiro é muito elevado e acaba sendo mais vantajoso fazer essa transformação, né? Sim, exato. A questão da adaptação sempre né? Ninguém faz uma transformação na vida porque quer. Nenhum animal, nenhum excelente, nem nada disso. Né? Então, realmente, como você falou na Europa, a gente pode falar um pouco mais esse mais costume com transformação e adequação. A gente sabe que as unidades habitacionais antes eram muito maiores, os apartamentos, as casas, porque as famílias eram maiores. Então, isso já é bem diferente, né? De uma geração para cá já houve uma queda
enorme no crescimento demográfico do Brasil, né? É tanto que a previsão da população do Brasil para 2100 é aproximadamente 140 a 150 milhões de pessoas, então vai diminuir a população do país, né? Então a gente vai ter todo esse patrimônio construído, e o que a gente vai fazer com esse patrimônio construído? A gente vai simplesmente derrubar. Não sei se daqui a alguns anos a gente vai poder fazer isso tão facilmente por causa dos instrumentos de controle, né, de uso dos recursos naturais. Talvez fique cada vez mais cara a exploração dos recursos naturais e a própria questão do descarte dos materiais também. Talvez a gente vá ter um controle maior, né? Talvez a gente vai ser obrigado, como já fazem na Holanda, a utilizar materiais realmente reutilizáveis. Tem edificações que são feitas de tijolos lá e já desenvolvem certos tipos de cimento que eles podem ser dissolvidos, e os tijolos podem ser separados e reutilizados, né? Já existe esse tipo de material. Então, a gente vai ter aqui uma enorme quantidade de edifícios, vai ter esses bairros bem verticalizados, que a gente pode até brincar, se a gente quiser, brincar um pouco com cenários distópicos, né? Porque talvez esse vá ser um bairro fantasma daqui a 20, 30 anos, que ninguém mais vai querer morar aglomerado uns em cima dos outros. Vai ser, eu já imagino todo mundo morando lá pro lado do Aquiraz e olhando com medo, putz, eu vou ter que ir lá na praia de Iracema, todo mundo, vixe, doido, é mesmo, lá cuidado, viu, lá é perigoso, no Meireles, vixe, lá é perigoso pra caramba, cuidado, prédio antigo, tá né? Assim, prédio antigo, só mora lá quem não presta, né, imagina, é um negócio, fica difícil, a gente não, só sei que a gente tem que estar preparado para a cada mês, estar preparado para revisar tudo que vai acontecer daqui a um ano. Eu noto que essas mudanças realmente estão sendo cada vez mais rápidas, né? Às vezes o que você pensa hoje, a própria pandemia trouxe essa realidade aí. O que talvez servia, como a gente estava conversando em dezembro, novembro do ano passado, agora já não serve mais. Essa questão dos apartamentos pequenos, né? Dos coworkings, né? Então, é uma transformação mais assim. A gente sabe que, óbvio, a tendência é que surja uma vacina ou um tratamento, né, em breve para essa doença, mas fica sempre o questionamento, o debate é grande nessa questão do qual é o impacto, né? O novo normal vai ser impactado por essa pandemia, ou a gente vai... Eu já enxergo uma tendência das pessoas de começarem a relevar alguns cuidados que já se tomavam no mês de março e abril, com a prevenção, com a proteção. Você acha que vai haver uma permanência ou uma intensificação dessas medidas que foram tomadas no cenário dessa pandemia para o futuro, para o final do ano, para o próximo ano? No espaço urbano e nas edificações? Eu acho que essa pandemia, não é querendo ser trágico, mas talvez seja a primeira de muitas, e se a gente quiser falar, né, de Deus, a gente poderia falar que Deus foi benevolente com a gente de ter uma pandemia com a taxa de mortalidade tão baixa, se comparado a outras existentes, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, e a mutação dele, mas e o aparecimento de outros? Que a gente ainda... Pois é, mas o meu questionamento já que na arquitetura se estuda muito mais essa parte humana, a parte psicológica, você enxerga que o impacto dessa pandemia vai ser permanente, vai alterar esse comportamento humano, já que essa epidemia afetou o mundo todo, né? Foi uma pandemia, isso vai perdurar ou vai ser uma coisa temporária e aí, como eu disse, ano que vem o pessoal já vai esquecer isso, vai voltar tudo que era antes, vai haver algum legado? Um legado vai, a gente, humanamente, a gente
a gente se adapta, né, muito bem, né? Eu acho que a gente vai esquecer de muitos problemas que a gente teve. Infelizmente, talvez a gente vá ter uma transformação dos espaços realmente séria e revolucionária quando isso acontecer de maneira mais grave. É possível que isso aconteça de maneira mais grave, né? Isso a gente ficou isolado 2 meses, isso aconteceu porque a gente está no período de globalização enorme, facilidade de movimentação muito grande em relação às epidemias dos séculos passados, né? A gripe espanhola, que foi no século passado, levou, eu acho que 2 a 3 meses para chegar na Europa, porque a gripe espanhola era americana, né? Ela saiu dos Estados Unidos e foi Saiu dos para Estados a Unidos, Europa. exatamente. Pois é, exato. E levou uns 2 a 3 meses, né? Então foi uma epidemia lenta. Eu torço para que a gente entenda a nossa realidade e comece desde já a adequar os espaços, as cidades e as tecnologias para que a gente possa estar mais preparado para quando isso aconteça novamente. Ninguém quer que isso aconteça, mas a gente tem que estar preparado, tem que encarar assim como a gente inventou as vacinas, né, e começou a vacinar as pessoas, assim como a gente desenvolveu os antibióticos, né, eu acho que agora a gente tem que desenvolver as tecnologias espaciais para facilitar a boa vida das pessoas. Beleza. Bom, pessoal, é isso aí. Gostei aí da conversa. Espero que vocês tenham gostado também da conversa aí com o Lucas. Caso vocês tenham algumas perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou deixar aí as redes sociais do Lucas, né? Instagram, Facebook. E gostaria de pedir aí que vocês comentassem aí no vídeo se gostaram ou não. Como eu disse, é um experimento, é um teste que a gente está fazendo aí. Estou programando produzir outros. Se vocês tiverem alguma sugestão também de temas, coloquem aí nos comentários. É importante o feedback de vocês para dizer se vocês gostaram ou não, o que não gostaram. Então isso aí é importante. E mais uma vez, como eu disse, eu gostaria de agradecer ao Lucas aí pela participação dele, pela disponibilização do tempo dele. Se você quiser aí dar algumas palavras finais e despedir do pessoal. Sim, não, eu agradeço realmente o convite. Eu adoro poder contribuir, principalmente com a educação e ensino. Acho que esse é o caminho realmente é o ponto de partida, né? Já dizia o pedagogo brasileiro famoso no mundo, né? O Paulo. A educação não vai mudar o mundo, a educação vai mudar as pessoas, né? São as pessoas que vão mudar o mundo. Exatamente. Então, fica realmente pelos alunos, pelos estudantes, sejam profissionais fantásticos, estudantes fantásticos, nunca deixem de querer aprender, principalmente agora que a cada ano a gente vai ter uma nova revolução de informação. Eu realmente torço torço para que ele continue de desenvolvimento social do nosso país e fico realmente feliz por vocês e na torcida. Tudo dê certo nesse ano e nos seguintes para nós e para nosso estado do Ceará. Beleza. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado, Lucas, aí pela participação. E como eu disse, espero que vocês tenham gostado e espero o feedback de vocês. Até mais, pessoal.